Boa tarde a todos. Estou aqui para falar um pouco sobre o ensino religioso, né? E o que é que nós podemos, que possibilidades a gente pode criar para falar sobre esse tema. Como o ensino religioso está retornando, então a gente está sendo, e nós fomos orientados pela BNCC e pelo DCRB, o que é que nós vamos fazer hoje aqui? Uma reflexão sobre como ensinar às nossas crianças o ensino religioso de maneira laica, né? Porque o ensino religioso ele tem que ser assim, trabalhando a diversidade, as diferenças, a pluralidade e a inclusão. Então a gente vai falar de tolerância, de intolerância, de justiça, de injustiça, de não ser desrespeitado, de sermos desrespeitados, e tudo isso está no ensino religioso. Então eu não preciso abordar o tema religião tendenciando para uma religião. Eu posso falar desse tema abordando um todo, né? Deus é causa e bem, né? Alguns anos atrás, principalmente aqui no interior, a gente escuta muito relato que antigamente existia esse estudo religioso, né? Não eram os professores com esse tão currículo, com a capacitação, mas que ensinava, como a senhora mesmo dizia, puxava para a sua bandeira, né? Se eu era católico, então vamos ensinar o meu ensino religioso católico. Se eu era religião candomblé, vamos puxar um pouco, então, enfim. De que maneira, então, trabalhar com essa pluralidade de tantas religiões, principalmente aqui em São Felipe, que é uma região rica de questões religiosas? A diversidade, a gente tem que trabalhar a diversidade, a gente tem que trabalhar sustentabilidade social, a gente tem que falar de amor, a gente tem que falar de tolerância, a gente tem que falar de respeito, de solidariedade, de amizade, de compartilhar, de dividir, de somar. Isso a gente pode falar, trabalhar na sala de aula sem tendenciar para uma religião. É como eu te falei, Deus é causa e bem. Ele não tem uma religião, a minha religião é católica, por isso meu Deus é esse. Não, Deus é causa e bem. E a gente tem que trabalhar isso. E fazer com que as nossas crianças percebam isso. Percebam que a diversidade é importante, que as diferenças existem e que a gente precisa trabalhar a questão da pluralidade e da diferença usando essa linguagem laica. E como então a gente preparar nossos professores para ter essa mentalidade, primeiramente é isso, trabalhar assim em si, que é necessário trabalhar uma religião, não de uma forma do meu eu, do meu querer, né? Diante que muitos desses professores da rede não têm uma formação ainda direcionada à religião. O secretário ainda dizia em sua fala que durante o ano ele quer capacitar os professores para que compreendam melhor sobre esse ensino religioso. Primeiro, entender no meu contexto. Qual é o meu contexto? Você acabou de dizer que é uma região rica da diversidade religiosa, né? Então, primeiro, entender no meu contexto. Que contexto é esse? Né? De que forma eu posso ensinar as crianças a entender esse contexto? Né? E aí eu tenho que fazer uma análise crítica. A gente tem que fazer o autoconhecimento. Eu tenho uma religião, né? E aí eu não posso tendenciar para ela, por quê? Porque minha criança ela tem uma formação familiar. E eu não posso interferir nessa formação familiar. Eu preciso entender, né, que a família está ali para fazer esse papel. O meu papel é ensinar ele a importância da diversidade, a importância da pluralidade. Então eu tenho que fazer uma autoanálise para que eu possa... Eu costumo dizer que é muito difícil a gente se desprender de uma coisa para ensinar. Né? É muito difícil você se desprender da sua religião. Pô, eu vou ensinar religião, mas não vou tendenciar para a minha. Isso é natural do ser humano, mas eu preciso fazer essa autoanálise, né? Para que eu compreenda que isso não é possível. E de que forma eu vou fazer isso? Quando eu entender o meu contexto. E de que maneira a senhora pode então ajudar esses professores que irão estar aí a partir de agora, dando início agora, a partir de hoje, esse ano letivo, e de ideias, sugestões, para que eles ajudem esses alunos a compreender um pouco esse ensino religioso? Eu trouxe um tema que é refletir sobre o ensino religioso no ensino fundamental. Esse é meu tema. E aí o que eu quero sugerir para eles? Alguns temas que eles podem trabalhar dentro da sala de aula sem tendenciar para uma religião. Então eu posso falar, por exemplo, da preservação da natureza. Eu posso falar que trabalha a religião, porque eu vou trabalhar, sim.
eu posso trabalhar o eu, o outro, o nós, a família. Não é só um templo, né? Mas não, sim compreender. Posso falar dos ritos religiosos, posso falar dos espaços, dos territórios religiosos. Então eu posso falar de tudo sem tendenciar. Eu acho que São Felipe ele tem isso por conta exatamente do seu contexto. E o que a senhora também acha a questão de visita a campo, para que esses alunos visitem também todos esses templos religiosos? Eu acho interessantíssimo trabalhar leitura, escrita, imagem, essas aulas extra classe, né, de campo, aula de campo, onde o aluno vai lá, poxa, a Igreja Católica, por que a Igreja Católica cultua os santos? Por que a Igreja, né, o candomblé, os santos são diferentes, né? Por que a Igreja evangélica não cultua santo? Então, para que eles tenham esse entendimento. Então, dessa forma é que eles vão conseguir aprender, porque assim, o olhar, o visitar, o tocar, né? Isso é muito importante para a criança. Então, é dessa forma. A senhora trazer também a questão do aspecto do eu. A gente está perdendo valores importantes na nossa sociedade, que é a questão do respeito, da valorização humana. E isso nos preocupa muito em uma sociedade que diz ter amor próprio e não adianta amar o outro, né? Enfim, se o outro tem utilidade para mim, então eu tenho que descartar, usei e joguei fora. Então estamos numa sociedade um pouco descartáveis. Depois vimos de uma pandemia, mas ainda está enraizado em nós algumas culturas que precisamos quebrar. Eu acho que o ensino religioso irá ajudar também isso. Sim, porque eu preciso entender o que é tolerância para não sofrer de intolerância. Eu preciso saber o que é respeito para não ser desrespeitado. Né? Eu preciso saber o que é justo para não ser injusto. Então, o ensino religioso vai proporcionar isso. Mas você ensinar esses valores que são importantes, que são valores universais, são valores que vão te formar, né? Que vão fazer com que você entenda quem é você, quem é o outro, quem é o nós. Né? Entender qual é o papel da família. E eu estou falando família no sentido de como ela se forma geral. Não é a família tradicional, mas a família que lhe cria, a família que lhe dá subsídios. Então, essa família. Então, eu vou entender a partir do momento que eu entendo esses valores. Muito bem, Pro. Agradecemos a sua participação conosco. O espaço está aí também para mandar uma mensagem para o professor de São Felipe. Primeira vez está em nossa cidade, então fale também essa impressão de estar aqui e desde já desejamos uma excelente palestra, que Deus continue a abençoar. Sim, muito feliz de estar aqui em São Felipe, primeira vez, muito feliz de estar falando do ensino religioso, muito feliz de encontrar aqui uma diversidade religiosa bem ali na frente do palco. Então assim, para mim é um prazer estar aqui, né? Para mim é um prazer. Não está ensinando a meus colegas a trabalhar, não é isso, porque meus colegas sabem demais, já sabem tudo, mas compartilhando com eles e refletindo com eles de que forma a gente pode proporcionar a São Felipe o bem viver.